Paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus pela sua vida, Deus te abençoe aonde você estiver me ouvindo. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, livro de Atos, capítulo 9, versículo 36 em diante. A palavra de Deus diz assim: havia em Jope uma discípula, por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram no cenáculo. Como Lídia era perto de Jope, como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorca fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te para o corpo, disse Pedro. E Tabita, ela se levantou. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Preste atenção, você vai no velório, né? Quando já tem o velório, o corpo já foi preparado, e o morto, o falecido que está lá dentro do caixão, né, já passou por todo o tratamento que era preciso, né, pelo formal que era necessário ter no corpo para se manter durante aquela exposição no seu velório. Ela, Dorcas, ela já tinha sido preparada para ser enterrada. Ela estava sendo ali, as pessoas já tinham colocado na cabeça que ela estava morta, porque ela foi levada para o cenáculo, ela estava lá, o corpo dela estava lá. Só que lá é muito raro você ouvir na palavra de Deus falar assim: uma discípula por nome Tabita. Ela servia a Jesus, ela conhecia Jesus, ela era uma discípula do Senhor. Então era notório o conhecimento que as pessoas tinham em relação a Dorcas. As viúvas, elas choravam porque Dorcas, ela tinha algo muito bom com ela. Ela era uma mulher caridosa, ela ajudava o próximo com aquilo que ela tinha. E o que ela tinha? Ela tinha o dom da costura. O talento dela era costurar. Então ela pegava e fazia vestes para as pessoas. E entre essas pessoas eram as viúvas, porque as viúvas, vocês sabem que ficavam completamente desprotegidas naquela época. Então o que ela fazia? Ela facilitava a vida dessas mulheres, e o que ela podia fazer era costurar para elas, que também era um tempo difícil e muito caro pagar uma costureira para costurar. Então ela fazia a roupa medida para aquelas mulheres, e aquelas mulheres eram muito gratas por tudo aquilo que Dorcas fazia por elas. A palavra não deixa especificada se Dorcas também era uma viúva, ou se Dorcas era casada, ou se tinha filhos, ou se era solteira. O que eu entendo é que ela era uma mulher adulta, com responsabilidades e com empatia em relação ao próximo. Isso a Bíblia deixa declarado. Só que o que eu acho interessante é que Pedro, ele está em Lida, né? A palavra diz assim que em Jope estava Dorcas, mas que Pedro e seus discípulos também estavam em Lida. E o que acontece? Eles ouvem falar que Pedro está por lá, porque não havia jornais, não havia internet, não havia WhatsApp, não existia o Messenger, não existia nada disso, mas havia pessoas que comunicavam, um ia falando para o outro, e chegou no ouvido daquelas mulheres, chegou no ouvido daquele povo, que Pedro estava perto, porque Lida de Jope, de Jope ficava mais ou menos 20 quilômetros, ou seja, a pé era mais ou menos aí em torno de 4 horas, se faz 5 quilômetros a hora, né, por hora, se são 20 quilômetros, 4 horas você fazia tranquilamente esse percurso.
Não havia carros, viu, gente? Ou não ser animais de transporte. Mas nota que os discípulos de Jesus andavam muito a pé. Então, eles ouvem falar que Pedro está próximo. E se eles ouvem falar que Pedro está próximo, vamos tentar chamar, atrair a atenção de Pedro para Jope e pelo menos, né, para que haja alguma coisa. Eu não acredito que eles acreditavam que ela seria ressuscitada. Não sei, me apercebe que não era isso. Eles queriam a presença de Pedro lá, talvez pelo velório dela, né? Por ela ser conhecida, ser respeitada como uma discípula importante, eles também queriam uma pessoa importante que seguiu Jesus, que era o próprio Pedro. Eles não imaginavam que ela seria ressuscitada. Ou seja, eu vou com um propósito, mas Deus tem um propósito maior do que o meu. Não é? Eu tenho um projeto, mas Deus tem um projeto maior do que o meu. Ninguém, preste atenção, as pessoas, a palavra diz assim, que Pedro atendeu e foi com eles. Por quê? Porque eles chamaram Pedro. E Pedro atendeu e foi com eles. Quando Pedro atende e vai ter com eles, chegando lá, eles conduzem ele para onde o corpo dela estava. O corpo dela tinha sido preparado, estava no andar de cima, e eles estavam lá, à espera que tudo acontecesse para que o corpo fosse velado e enterrado, certo? Havia uma preparação, não como nós hoje, nós velamos os corpos. Tem gente que fica aí 2 dias a velar o corpo. Eu não sei se agora, aqui é muito rápido, sabe? Mesmo dia que é de manhã, no máximo à tarde já é enterrado, né, o corpo. Tem velórios que eu lembro na minha infância que era o dia todo, a noite toda, e era enterrado no outro dia à tarde. Acho que era isso, se eu não estiver enganada. Já faz bastante tempo, olha, no Brasil, que eu já fui em velórios de família, e eu acho que era quase 2 dias de velório, praticamente. Se estiver enganada, me corrija. Mas aqui é muito rápido. Se uma pessoa morre, demora muitos dias para preparar o corpo. Isso aqui eles demoram mais dias. Às vezes demora até 3 dias para ter o velório da pessoa. Né? No caso do Brasil, acho que é mais rápida a preparação. E aqui, depois que prepara o corpo e tudo, também o enterro é muito rápido. Né, porque o corpo também já está há muito tempo ali. E a Dorcas, ela tinha sido preparada, estava dentro do cenáculo, e eles conduzem Pedro para o cenáculo, as viúvas cercam Pedro e com certeza, olha, Pedro, ela era muito boa, ela nos ajudava, ela nos favorecia, era uma mulher que tinha mesmo prazer em ajudar o próximo, e foi relatando as coisas para, né, o discípulo, para Pedro, e Pedro, claro, escutando toda a conversa daquelas viúvas, e elas choravam muito. Só que Pedro, chega um momento que a palavra fala assim: mas Pedro, tendo feito sair a todos. Tem um momento que é só você e Deus, entendeu? Não adianta você colocar a sua irmã querida, o seu pai querido, a sua mãe querida, o seu pastor querido, alguém especial para você, o seu amigo. Não, tem momento que é só você e Deus. Não adianta você querer colocar ninguém aí à frente, porque não vai. É você e Deus, a experiência vai ser sua, a presença, Deus vai estar com você, e você tem que entender o momento em que você tem que estar em grupo, mas você também tem que entender o momento que você tem que estar sozinho. Né? Você tem que amar, eu estava até falando isso hoje, você tem que amar a sua companhia, sua própria companhia. Você tem que se amar. Sabe por quê? Tem pessoas que têm uma autoestima tão baixa que elas não conseguem estarem sozinhas, elas têm que estar com pessoas, sabe? Eu estava falando isso mesmo com uma amiga minha hoje. Tem pessoas que vão às compras, têm que levar todas as amigas, não conseguem fazer uma compra no shopping, comprar numa loja, se não tiver uma sugestão, um aconselhamento de uma pessoa. Não tem ali, por ela própria, né, a consideração que ela mesma pode escolher, ela mesma pode decidir, ela mesma tem decisão própria. Então, eu estava falando sobre isso. A gente tinha que amar a nossa própria companhia, entende? Você tem que se amar, você tem que gostar da sua própria companhia, porque se você for para o Japão, é a sua companhia. Né? É você está carregando o seu corpo. É estranho falar dessa forma, mas você está carregando você próprio, você não tem como fugir de você, né? Você acorda com você dorme com você olha no espelho, é você vai vestir, é você, entendeu? Você ouve a tua voz, é a sua voz,
É os teus olhos, a tua personalidade, é você. Não tem como você fugir de você próprio. Então você tem que se amar, você tem que se respeitar, respeitar o seu corpo. Entende? Então tem momentos que é você mesmo que tem que tomar atitudes, é você mesmo que tem que fazer por si, é você mesmo que tem que se amar, é você mesmo que tem que se cuidar. E parar de dar, sabe, vazão para as ideias das outras pessoas. Porque tem momentos que Deus vai te isolar justamente para tratar isso dentro de você. Deus vai tratar isso com você. A gente tem que se amar mesmo, não é? A gente, para amar, por isso que a Bíblia fala, amai o próximo como nós mesmos, ou seja, o que eu desejo de bom para mim, eu desejo para o meu próximo. Então, se eu não amo a mim, como é que eu vou amar o meu próximo? Se eu não cuido de mim, como é que eu vou ajudar o meu próximo? Então, é isso que Deus, às vezes, nos faz entender que a vida é dessa forma. Você tem que se amar mesmo, você tem que gostar de você. E elogios, né? A gente tem que ter muito cuidado com os elogios. Os elogios, eles nos fortalecem, mas também eles podem nos destruir, né? Quando muitas vezes você vê essas pessoas muito famosas, é muito elogio, é muito, ai, que ele é perfeito. Não tem ninguém perfeito. Primeiro, não tem ninguém perfeito. Todos nós temos nossos defeitos, tá? Como temos qualidades, temos defeitos. Aí você olha assim, a pessoa, ai, aquela pessoa é perfeita, ai, nossa, tem tudo, maravilhoso. Ei, esses elogios, eles não vêm para te edificar, não vêm para te fazer crescer, não. Eles vêm para te destruir. Porque o ego, ele aumenta, né? Ele começa a inchar, e ele vai te destruir aos poucos. Então, quando eu olho essas pessoas muito famosas, e há sempre, né, aqueles fãs muito, assim, fãs muito loucos, muito apaixonados, que fazem de tudo pelo seu ídolo, e eles começam a encher o ego dessa pessoa de uma maneira que essa pessoa, ela pensa assim, que ela é tão perfeita que ela não pode ter falha. Então, ela entra dentro dela em um conflito interior muito grande, porque ela tem que passar, muitas vezes, aquilo que ela não consegue. Ela gostaria de passar, mas ela não consegue, e às vezes ela inventa, né? Ela finge ser aquilo que ela não é para agradar o público. E isso faz mal para a própria pessoa. Muitos, por isso que muitos entram, né, em depressão, muitos querem desistir da vida, justamente por isso, pela cobrança, cobram demais dessa pessoa. E ela, por ser cobrada, e ela começa a se cobrar, aí as coisas começam a afundar. Então, assim, eu não preciso fingir que sou perfeita para agradar ninguém. Eu tenho que ser quem eu sou, a essência que há dentro de mim. Eu sou assim, entende? Eu sou desse jeito. Deus me fez dessa forma. Eu me amo assim. Ah, mas eu não gosto do jeito que você fala, não interessa. Deus me fez desse jeito. Ah, eu não gosto da sua voz, não interessa. Eu gosto da minha voz. Não é? A Joyce Meyer, ela sempre fala assim que ela detestava a voz dela, porque quando você escuta a voz original, né, ela falando na língua materna dela, você vê que ela tem uma voz muito, muito grave, uma voz assim que parece até uma voz masculina. Mas quando você ouve aí as traduções, que o programa dela é traduzido em vários idiomas, né, e dependendo daquilo, quem está fazendo a narração da voz dela, está dublando ela, a voz fica mais delicada. E na língua portuguesa, o português do Brasil, quem faz a dublagem das pregações dela, a voz é uma voz bonita. Mas, na realidade, a voz dela é uma voz, de fato, uma voz muito masculina. E ela falava que se tinha uma coisa que que impedia ela de agir, de pregar a palavra de Deus, até mesmo era a vergonha da voz dela. Porque ela, uma vez que ligou para ela, atendeu o telefone, a pessoa do outro lado confundiu ela com o marido, pensando que era o marido. Isso já me aconteceu. Uma vez liguei para uma cliente, eu não sabia se era o cliente que estava falando, se era o marido, né? E eu até confundi e me chamei ela pelo nome do marido. E ela, não, mas não é fulano, é... E eu fiquei assim até constrangida, mas não é por mal. Mas assim, a gente tem que aprender a amar aquilo que Deus nos deu. Por algum motivo, Deus deu aquela voz excêntrica para ela. É por isso que a palavra fala assim, que Deus pega as coisas loucas desse mundo e confunde as sábias, as que acham que são, né? Que elas acham, elas pensam que são, mas no fim não são nada. Aí Deus confunde essas pessoas. E qual o motivo? Porque Deus gosta de fazer isso, entendeu? Deus gosta de fazer desta forma. Então deixa eu falar uma coisa para você que está me ouvindo nesse dia. Você tem que amar você do jeito que Deus te chamou para ser, entende? Ser baixinha, ser alta,
Se você é gordinha ou magrinha, eu me amo. Eu posso melhorar? Posso. Tem coisas no meu corpo que eu posso melhorar? Posso, mas nunca exagerar. Eu sempre falo para as pessoas, vocês podem se amar, vocês podem procurar o melhor para você, um tratamento de pele, um tratamento de cabelos, que as mulheres gostam disso, um tratamento que você precisa, ou uma cirurgia que você acha que vai melhorar, vai aperfeiçoar melhor o seu corpo. Isso não é proibido, porque se fosse proibido, Deus não dava conhecimentos, né, para muitos homens e mulheres que têm conhecimento para mudar o corpo da pessoa de uma forma saudável, porque tudo que é exagerado se torna uma doença. Você vê pessoas aí que elas são dependentes emocionais desse tipo de tratamentos, de cirurgias. Tem pessoas que não vivem sem fazer cirurgias. Faz uma cirurgia aqui, uma abdominal, faz aqui uma plástica, por exemplo, né? Uma lipo, faz uma lipo. Depois faz uma plástica, depois mexe ali, mexe aqui. E a pessoa parece que nunca está verdadeiramente feliz com o seu corpo. Por quê? Porque não aceitou quem você é em Deus. O dia que você aceitar Deus, você tem que pensar uma coisa, você é único. Você é único. Não existe ninguém nesse mundo igual a você. Pode ser parecido. Eu sempre falo nas minhas mensagens, já falei pregações sobre isso. Pode parecer com você, como tem gêmeos que são idênticos, gêmeos idênticos, mas não são iguais. Entende? As impressões digitais, elas mudam, né? Não são idênticas. As minhas não são iguais a de vocês. Vocês têm as vossas próprias impressões digitais. Então, eu tenho que me aceitar. O dia que eu me aceito no Senhor, eu fico mais bonita. As pessoas me acham mais bonita. Você fez alguma coisa? Não, porque eu me aceitei. Eu sei quem eu sou no Senhor. Eu me amo da forma que Deus me chamou para ser. Entende? Se Ele me deu um cabelo encaracolado, me deu um cabelo liso, não interessa. Eu tenho que aceitar o que Deus como ele me fez. Já viu que Deus ele fez assim, tudo pensando direitinho em você, os seus olhos, sua boca, o jeito de você falar, o jeito de você comunicar, tudo isso Deus pensou em você. Então, as pessoas têm muitas pessoas hoje têm essa rejeição porque olham na televisão e vê aqueles homens, aquelas mulheres perfeitas e falam, nossa, mas são perfeitos, têm uma pele perfeita. Ei, esse telefone engana muito, entendeu? Tem pessoas que exageram no filtro. Eu não coloco filtro aqui no meu telefone. Não coloco filtro. Tá aqui a imagem como o telefone tá. Não tô filtrando nada. É o que é. Só que tem pessoas que colocam filtro aí. E você olha assim, gente, que pele é essa? Não tem mancha, não tem nenhuma ruga, não tem cabelos brancos, não tem nada. Aí você fica assim, você entra numa paranoia tão grande, fala, gente, mas só eu que tenho defeitos, só a minha pele que é feia, só meu cabelo que é horrível. Para com isso, sabe? Porque isso adoece a pessoa. Essa cobrança desnecessária, ela te adoece. Para com isso, Deus está falando para você. Eu não sei porque que Deus entrou e nem entrar nesse assunto, gente, mas Deus pediu para entrar nesse assunto porque tem pessoas que vão me ouvir e Deus vai falar. Para com essa cobrança vai te adoecer, entende? Você pode melhorar? Pode, você pode ir numa academia, você pode malhar, você pode perder quilos, você pode, né, definir o seu corpo, né? Às vezes a gente vai ficando velho, vem aqui as pelanquinhas, né? Essas coisas ficam penduradas que antes você não tinha na sua juventude. Isso tudo eu posso melhorar? Posso. Mas eu não posso entrar em paranoia que eu tenho que ser assim, que eu tenho que ser assim, que tem que ser assim, que se eu não for assim, não tá bem. Você vai viver para isso, entendeu? Você vai ser escrava disso. Você vai se tornar escravo disso. E é isso que o diabo quer, ele quer te escravizar. Né? O diabo tem pessoas que escravizam na vida financeira, outros é dependente emocional do parceiro, não vivo sem um parceiro, se o parceiro me deixar eu vou morrer também. Então o diabo ele sempre vai achar um ponto fraco em você para te fazer escravo desse ponto fraco. E tem mulheres aqui que são totalmente sendo escravizadas sem notar que de fato estão sendo escravizadas por causa dessa beleza que você vê na televisão e se acha que é perfeição. Não existe ninguém perfeito. Existem pessoas mais bonitas que outras? Existem. Existem pessoas que, né, você vê assim, que tem um rosto
uma simetria muito bem definida, e você fala, nossa, que perfeição, mas não é perfeito, sempre tem alguma coisa ali que não é perfeito, porque Deus, ele fez de propósito isso, para que as pessoas não se sintam, eu sou melhor que você, eu sou perfeito em tudo. Tem alguma coisa aí que não é perfeita, tem alguma coisa aqui, né, que falha, e nós sabemos, nosso corpo, nós conhecemos muito bem o nosso corpo, nós sabemos. Então, o Espírito Santo está falando para algumas vidas que vão me ouvir, pare de se cobrar muito. Faça o melhor para o seu corpo, come bem, se alimente bem, faça exercício físico se você puder fazer exercício físico, procurar o melhor para você, isso é muito importante. Vestir de uma forma que você se sinta bem, não é? Tem pessoas que falam assim, que se maquiar é do inferno, é do diabo. Não, a maquiagem é minha, eu paguei com o meu dinheiro suado, a maquiagem é minha. É claro que eu não vou exagerar, parecer uma bruxa aí com a cara toda enfeitada. Não, gente, há limite, todas as coisas me convêm, né? Todas as coisas eu posso fazer, se eu quiser eu posso fazer, mas nem todas me convém fazê-las, entendeu? Eu posso todas as coisas, eu posso encher minha cara de maquiagem, eu posso colocar cílios postiços, eu posso fazer aqui alisar meu cabelo se eu quiser, posso. Quem é que vai me impedir de fazer isso? Mas convém a você fazer isso? É necessário você fazer isso? Não, tem coisas que não é necessária, é vaidade. E o pregador no Salomão, ele falava muito isso, de vaidade em vaidade, tudo é vaidade, né? E ele sempre falava, se tem uma coisa que você tem que temer, tema ao Senhor, porque tudo isso aqui vai passar, tudo é passageiro. Então, o diabo, ele, nesses tempos, eu tenho reparado que ele tem escravizado muito, não só as mulheres, eu vejo homens muito vaidosos também, que têm se escravizado por causa da beleza, e depois fazem isso, fazem aquilo, tratamento disso, e depois não fica como eles querem, entram em depressão, se sentem inferiores comparado com outras pessoas. Mas por que fulano é mais bonito do que eu? Por que ele pode e eu não posso? Ei, você é único. Sabia disso? Você é único. Olha para mim, você é único. Em todo mundo, vai aí pelo mundo afora, vai conhecer pessoas do mundo. Você é único. Eu tô aqui descabelada, né? Tô descabelada. Mas escute uma coisa. Você é único, né? Se eu falar assim, nossa, não tem ninguém igual a mim. Não, não tem. Você é especial. Então coloca isso dentro do seu coração. Você não precisa ser igual a ninguém. Entendeu? Para com essa coisa de querer ser igual a fulano, ter o cabelo do fulano, ter a pele do fulano. Cada um tem uma genética, cada um vem de uma família, cada um tem um tipo sanguíneo. Então a gente tem que mentalizar numa coisa: Deus nos fez segundo a vontade dele e com um propósito. Se você descobrir o seu propósito, você vai parar de se cobrar demais, entende? Se você descobrir por que Deus te fez assim? Qual o propósito? Porque o motivo dele te criar dessa forma, ou de nascer nessa família, ou de estar nesse trabalho, por exemplo. Estou dando uns exemplos para você entender. Se você descobrir o propósito, você vai ser uma pessoa mais feliz e realizada. Para de se cobrar muito. Olha, eu lembro da Joyce Meyer falar, o dia que ela parou de se cobrar e doar, de cobrança passou para doação, para as coisas do Senhor, ela se tornou uma pessoa muito mais completa e feliz. Entende? E há pessoas que vão te julgar, pessoas que vão te achar linda, outras vão te achar feia. E daí? Não altera a minha essência no Senhor. Isso não me altera. O que falam de mim, olha, não altera a essência, quem eu sou no Senhor. Há muitas pessoas passando por problemas seríssimos de saúde, que nem conseguem de fato olhar no espelho. E você está aí do outro lado, tenho certeza que você está aí do outro lado me ouvindo. Talvez tem pessoas que vão estar no leito do hospital, que estão me ouvindo, estão passando por enfermidade, mas a sua enfermidade não te deixou aí, sabe? Toda definhada. Tem pessoas que, infelizmente, que não estão tão definhadas numa cama, num leito, que não tem força de pegar um telefone, por exemplo, e ver alguma coisa. Então, eu quero dizer para você nesse dia agradeça a oportunidade da vida, porque esta mulher aqui, Dorcas, ela não esperava que ela ia falecer e ela morreu. Uma doença, de repente aparece uma doença e ela morreu. Tava tudo bem e ela fica assim, entendeu? Morre. Só que aí, que eu acho interessante é que Pedro
ele pede para que todos saiam. Saiam todos. E é isso que eu estou falando, você tem que ter a convicção que Deus é com você. Que Deus vai fazer através de você, que Deus fala com você. Você tem que ter essa convicção. Tem pessoas que pensam assim, Deus só fala com fulano, vou no fulano para fulano orar por mim, porque Deus só fala com ele. Comigo Deus não fala. Não fala porque você não está disposta a ouvir. Essa é a verdade. Porque Deus, ele fala com todo mundo que está disposto a ouvir a sua voz. Então, se você parar de buscar muito no homem, buscar mais em Deus, você vai aprender mais a ouvir a voz de Deus e Deus vai falar mais com você. Pedro, ele fala, tendo feito sair todos, pondo-se de joelho, orou. O que ele fez? Ele fez aquilo que ele sabia fazer, orar. Tem situações da vida que é orar. Orar, entendeu? Tem situações da vida, da sua vida, que é só oração. Ora. Ora. O que eu vou fazer? Orar. Não pode resolver? Não posso fazer nada? Vou orar. Entendeu? Então deixa eu falar uma coisa para você. Pedro orou, virou para o corpo dela, lá estendido, sem vida, morreu. Dorcas morreu. Todos chorando. Só que o propósito de Deus era maior, né? Ainda bem que o propósito de Deus é maior do que o nosso. Ainda bem, né? Imagina se Deus não tivesse misericórdia de nós, como tão triste seria a nossa vida, que a nossa vida tem tanta luta, principalmente aquele que serve ao Senhor. Aí é que sente mesmo a batalha, o inimigo se levanta. Só que Pedro sai, pede para todos sair, ele se ajoelha e ora. E ele só diz uma palavra, Tabita, levanta-te. Tabita, assim, no aramaico, né, no meio dos judeus, usavam o nome Tabita, no grego, Dorcas. Então você pode ver que era uma mulher tanto conhecida entre os judeus quanto entre os gentios, né? Ela era conhecida entre o povo, era uma mulher muito conhecida. Então, ele olha para ela e fala assim, levanta-te. E eu acho interessante que, quando ele falou isso, ela abriu os olhos, deve ter pensado, o que eu estou fazendo aqui, né? E vendo a Pedro, sentou-se. Ela conhecia Pedro. Nota que ela conhecia Pedro. E vendo a Pedro, sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e levantou-a. E ele vai lá e chama os santos. Olha o que a palavra diz. E chamando os santos. Que é isso? Os que sabem que Deus pode fazer milagres. Tem um tempo que é você e Deus, e tem um tempo que você precisa chamar os santos para te ajudar em oração. Sabia disso? Tem um tempo que você precisa chamar os santos para orar com você. Como eu sei disso? Tem momentos que você vai estar fraco para orar. Você vai precisar da oração, intercessão de outra pessoa. E a Bíblia nos ensina que nós devemos orar um pelos outros. Ah, é? É. Tem momentos que você vai entrar no seu quarto, você vai fechar a porta e pronto. É você e Deus. E tem momentos que a Bíblia nos ensina a chamar os santos para ver o milagre. Para quê? Para crescer a fé também. Aqui ele estava chamando os santos. E as viúvas estavam entre eles, viu? Especialmente as viúvas, apresentou ela viva. Olha aí, está viva. E a palavra diz assim, isso se tornou conhecido por toda Jope. E muitos creram no Senhor. Muitos creram no Senhor. Milagres, eles acontecem para a sua fé crescer no Senhor. Por isso que há muita luta na nossa vida que vai se estendendo. Parece que nunca vai chegar ao fim, já viu? Ai, só promessa, parece que Deus nunca vai cumprir. Então Deus vai permitindo, estende. Aí uma hora o milagre acontece. Aí o que acontece? A sua fé também aumenta. O tamanho da sua luta vai ser o tamanho da sua fé no Senhor. Porque você vai criar uma fé, assim, inexplicável. Porque quando vier outra luta, não, Deus fez lá. Estava muito difícil, Deus fez um milagre. E Ele não pode fazer agora? Pode fazer agora. Essa mulher deve ter ficado assim,
num estado assim de emoção, de saber, olha, você esteve morta, você estava no cenáculo, seu corpo já tinha sido preparado para ser enterrado, né? E ela não sabia. Mas quando ela acordou e depois, com certeza, relatar a situação, imagino a forma de agradecimento que ela ficou. Mas ela vai morrer de todo jeito, já não está viva há muitos anos, né? Bem dizer assim. Mas não era o tempo dela. Não era o tempo dela. Então tem coisas que é o tempo. A Bíblia fala que é um tempo de chorar, mas é o tempo também da alegria no Senhor, sabe? A gente que se fala assim, parece que a minha vida é só chorar, 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 chorar. Mas escute uma coisa, há o tempo também, há o tempo da alegria. E eu quero dizer uma coisa para você, esse tempo, Deus tem para você. Deus permitiu, sim, ela passar por aquela luta, por aquelas dificuldades, Deus permitiu, sim. Só que uma coisa, permitiu para que a fé do povo aumentasse, crescesse no Senhor. A palavra de Deus diz lá, no livro de Eclesiastes, que fala assim, Eclesiastes 1, tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo. O dia que você nasce já foi determinado por Deus. A casa que você nasceu foi determinada por Deus. Eu tenho um pai muito problemático, sabe? E às vezes eu pensava assim, nossa, tantas pessoas boas, né, Deus? Podia me dar um pai assim tão bom, um pai assim que eu olhasse para ele, que fosse um espelho para mim. Não foi assim não, sabe? Porque Deus tem um propósito. Eu escutando o testemunho, né? Eu sei que vocês sabem quem é da Joyce Meyer. Eu escutando o testemunho dela, ela falando assim que nasceu numa casa onde o pai abusava dela fisicamente e a mãe sabia e a mãe não falava nada. Ou seja, eram dois, né? Os pais eram duas pessoas praticamente se olhando assim pela visão humana, monstros, né? Porque o pai fazia e a mãe escondia. Aí você olha assim, meu Deus, né, quantas vezes ela pensou, por que eu nasci nessa família? Por que eu tenho um pai, eu tenho uma mãe assim, problemáticos? E ela não sabia que Deus ia levantar ela para pregar para multidões, para o mundo todo, aonde ela escreve livros e livros e mais livros e são vendidos e conhecidos por toda parte. É esse propósito que é maior que a gente não entende. Então, em vez de eu falar assim, Deus, por que eu nasci nessa família? Por que eu estou aqui nessa casa? Por que o Senhor permitiu conhecer essa pessoa? Por que essa pessoa entrou na minha vida? Escute uma coisa, quando você trazer aqui a palavra do Senhor para aqui dentro de você, você vai ver que, como a palavra está dizendo, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há momentos e propósitos, mas eu estou falando de propósitos, né? O momento que você vai trabalhar, o momento que você vai dormir, ao momento que você acorda, ao momento que você leva os seus meninos para a escola. Mas eu estou falando de propósito. Propósito de um casamento, propósito de um relacionamento, propósito de uma vida financeira estável, propósito de ter filhos, propósito de sair de um país. São propósitos que alteram toda a circunstância da sua vida, entendeu? E a palavra está dizendo assim, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então eu paro para pensar assim, que se Deus permitiu eu nascer e ter um pai ou uma mãe assim, ou uma família assim, é porque Deus tem propósito, porque esse propósito não fui eu que escolhi. Há propósitos que eu escolho, mas há propósitos que são determinados por Deus. Você já parou para pensar nisso? Não. Então você vai começar a pensar que a sua visão agora vai começar a mudar. Porque tem propósito que eu escolho o marido para casar. É um propósito, né? Eu tenho um propósito de casamento, eu escolho as minhas. Mas tem aquele propósito que você não foge dele, porque foi Deus que determinou. Jeremias, quando o Senhor escolheu Jeremias, a Bíblia fala que o Senhor escolheu ele uma criança, né? O Senhor chamou ele, já tinha o propósito no ventre da mãe de Jeremias. Então, são propósitos determinados por Deus. Então, a família que você nasce, você escolheu nascer nessa família? Eu vou entrar nessa barriga.
Eu vou nascer naquela família rica. Vou nascer naquele reino ali com aquele príncipe. Você não tem poder de fazer isso. Mas você tem poder de mudar muitas coisas aqui. E como eu faço isso? Tendo discernimento no Espírito. Se você tiver discernimento no Espírito, você vai saber quando Deus está falando e quando Deus não está falando. Você vai saber quando é da vontade de Deus e quando não é da vontade de Deus. E a palavra diz que há tempo de nascer, tempo de morrer. Entendeu? Há tempo de nascer e tempo de morrer. Então, nesse tempo de nascer e nesse decorrer do tempo de morrer, há um tempo que você percorre, cheio de propósitos que você escolhe e tem aqueles propósitos definidos da parte do Senhor na sua vida. Então, eu quero entender uma coisa nesse dia. O Espírito Santo está me ensinando muita coisa em cima dessa passagem aqui de Atos, da vida de Dorcas. O Senhor está ensinando muita coisa. Se você estiver atento, né, ouvir bem, atento ao que está vendo, você vai entender que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Não entende isso? Você planta uma coisinha aí, aquele é o tempo de plantar, você não está vendo nada, mas de repente começa a nascer os frutos. Tempo de colher. E a palavra está dizendo lá no último, vou passar lá para baixo, né? Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos. Deus impôs. Foi o próprio Deus que impôs. Quando Eva e Adão pecaram no paraíso, o que aconteceu? Eles começaram a trabalhar. Do próprio suor. Para ter o fruto do seu trabalho, tinha que trabalhar. Então, o fruto vinha do suor deles. Eles tinham que plantar naquela terra. E quem fez isso? Quem impôs isso? O homem, eles escolheram? Não. Deus impôs segundo, né, aquilo que eles haviam escolhido. Pela desobediência, ok, olha, eu já tinha avisado vocês foram desobedientes, eu não volto com a minha palavra, então a minha palavra vai ter que ser cumprida. E cumpriu. E até hoje nós vivemos assim. Para nós termos as coisas, nós precisamos trabalhar. Se eu não trabalho, o dinheiro não entra. Se não entra, eu não pago as minhas contas. Se não pago as minhas contas, como é que é? Como é que sobrevive? Hoje você precisa de eletricidade na sua casa, você precisa de água, fornecimento de água, você precisa de comida, você vai andar no carro, você precisa abastecer o seu carro. Percebeu? É isso. A vida é assim. Então a palavra está dizendo assim, Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. É duro às vezes ouvir falar assim, mas Deus só nos aflige? Não. Deus nos ensina através da aflição. Mas essa aflição era desnecessária se não houvesse aqueles erros lá. Mas nós somos obrigados a colher tudo que Adão e Eva fizeram. Tem coisas que eu nem pergunto a Deus, porque eu sei que não vou ter respostas, entendeu? Como eu falo, eu deixei de entender a Deus. Tem coisas que não tem como você. É confiar, entregar e falar, não, Deus, o Senhor sabe o que faz. Eu não sei o que eu faço, mas o Senhor sabe o que faz. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Tudo. A Bíblia não está falando de uma coisinha ali, ou o sol, a lua, não. A Bíblia está falando assim, tudo fez Deus formoso. O ser humano é formoso. E o diabo quer te escravizar com esse mundo aí que está vendendo ilusão para o povo, né? É tanta ilusão, é tanta coisa assim que você fala assim, gente, mas isso é uma coisa assim demoníaca. Demoníaca mesmo, o diabo está entrando assim e está arrasando no meio, principalmente no meio dos jovens, criando uma ilusão da perfeição, né? Tem essas inteligências artificiais que fazem aqueles homens perfeitos, até tem vídeos aqui no YouTube de pessoas cantando, tem uma voz, mas a pessoa que está lá cantando foi feito pela inteligência artificial, é uma pessoa desenhada, né? Então é perfeita, você olha assim, gente, que perfeição. Isso é uma coisa até demoníaca, se você não tem discernimento, começa a ter. Então, pare de se comparar. Isso é coisas que o diabo tem introduzido no meio do povo para deixar o povo maluco e achar, não, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser... Não, você tem que ser aquilo que Deus quer que você seja. Você tem que ser aquilo que Deus chamou para ser. Você tem que olhar, sabe, e falar, não, Deus não me chamou assim, eu posso melhorar, posso, tem coisas que eu não posso fazer, que Deus impôs desse jeito e vou aceitar. E se eu aceito, eu sou muito mais feliz, sou muito mais realizada, sou muito mais grata, em tudo dai graça, em tudo dai graças ao Senhor. É em tudo. Todas as circunstâncias da sua vida, dai graças ao Senhor, e sua vida vai ser muito melhor, vai ser muito mais leve. Tem gente que tá carregando um fardo, que tá andando assim, sabe? Oh, meu Deus,
parar com isso. Não tem ninguém perfeito. Tem dia que, olha, hoje, por exemplo, hoje tá aqui, tá chovendo. Eu não sei você, mas quando chove, o cabelo fica puf. Não, o seu não, mas o meu fica rebelde. Você tem cabelos rebeldes aí? Se você tiver, você diz aqui pra mim, eu tenho meus cabelos rebeldes. O cabelo é rebelde. Já viu quando você tem um cabelo encaracolado, você alisa o cabelo, aí você fica assim, os cabelos fiozinhos todos assim, elétricos, né? E tem dias assim, que eu posso meter aqui, colocar gel aqui, que não vai. E o que eu vou fazer? Eu vou chorar por isso? E vou falar assim, Deus, que tristeza, vou esconder a minha cara, né? Vou para a cama, cubro a minha cabeça e escondo, né? Ninguém vai... Gente, é a vida, faz parte da vida. Põe isso na sua cabeça. Tem dia que você tá... Olha, tem dias que eu me olho, nossa, que linda, que maravilhosa. Tem dias que eu me olho no espelho, oh, meu Deus, que bruxa. Eu não falo, né? Porque a palavra tem poder, mas eu penso. Por isso que a gente também tem que vigiar nos pensamentos. E eu falo assim, meu Deus, que bruxa. Mas aí é que está, sabe? A gente tem que ser racional em muitas coisas. A gente tem que parar com essa coisa de pensar que tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Não, nem tudo é perfeito, nem tudo é maravilhoso. Tem coisas que eu não consigo melhorar, não dá. Por mais que eu tente, não dá. Mas aí eu vou ficar triste, depressiva por causa disso? Não vou. Entendeu? Não vou. Se hoje não tá bem, amanhã vai estar. E se não estiver amanhã, eu vou ter fé que um dia vai melhorar. E a palavra diz assim, que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Sabe por isso que às vezes você fica assim, nossa Deus, parece que eu não pertenço a esse lugar. E não pertence. Nossa, parece que eu vou por todos os países e parece que eu não estou bem. Porque você não pertence a esse lugar. Existe a eternidade, a sua morada. Essa é a sua morada definitiva, a eternidade, entendeu? É por isso que por mais que você tente, parece que você não está bem num lugar. Falta alguma coisa, falta a eternidade. Porque o próprio Deus, ele pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Você não sabe nada que ocorreu nesse tempo, porque Deus não permitiu isso ao homem saber. Mas uma coisa tem lá, uma chama que arde dentro de você e você sabe, aqui não é o meu fim. Há algo maior, há algo que eu ainda não vi, mas que está lá me esperando. Entendeu? Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Ei, você que está me ouvindo aí, para com essas cobranças. Para de se cobrar tanto. Para de querer ser perfeito. Para com isso. Isso está deixando você doente. Você não está percebendo que você está ficando doente, você está ficando depressiva. Você não tem ânimo, motivação. Você se compara com todo mundo. Ei, o que Deus está falando aqui? Dom de Deus. O que é dom de Deus? Comer, beber, desfrutar. Desfruta do momento. Vai no restaurante, está preocupado com o cabelo, com a roupa, nem come a comida direito. Nem saboreia o que Deus está pedindo para você saborear. Oportunidades que Deus te dá única e você não sabe aproveitar porque está se preocupando muito com o que os outros pensam. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que já foi, o que há de ser também já foi, tudo passou. Deus fará renovar-se o que se passou. Ei, palavra maravilhosa Deus falou com você nesse dia. Que eu quero que eu seja um instrumento de Deus para dizer para você, tem dias que não vai mesmo, mas não é motivo de você desanimar, de você achar que é inferior a outra pessoa. Você não é, você é a imagem e semelhança de Deus. Deus te ama. Eu quero dizer para você nesse dia, Deus te ama. Você sabe que Deus te ama. Então, parou de se comparar. Você não é igual a ninguém, você é única. Você é única. Única, não existe. Procura no mundo. Igual você. Parece. Umas vezes eu já vi umas pessoas aí, né, parecida comigo. Uma vez na Irlanda, tinha lá num posto de gasolina uma mulher muito elegante, sabe? Tava lá abastecendo o carro dela. Aí um amigo meu falou assim, nossa, olha como parece com você. E eu fiquei toda feliz.
Eu fiquei toda feliz. Olha, parece comigo, mulher elegante, bonita. Será que eu sou assim? Então, assim, tem pessoas que parecem com você, mas não é igual a você. Você é diferente, você é única. Você é único. E Deus te ama muito. E Jó ressuscitou, porque o propósito de Deus era maior, muito maior do que as pessoas pensavam em relação a Dorcas, porque Deus tinha muita coisa ainda para fazer na vida dela e através dela. Então a mensagem de Deus para você é tremenda nesse dia. Eu sei que pessoas que vão me ouvir vão começar a ter outra visão, sabe, diferenciada, e vão parar de se cobrar demais e se amar mais. Para de se cobrar muito, ame-se muito, cobre-se menos, não é? Tem que ser assim para as pessoas se agradar. Não, você tem que fazer aquilo que Deus quer que você faça. E o dia que você aceitar isso, você vai ser a pessoa mais feliz desse mundo. Você vai acordar feliz, vai dormir feliz, mesmo com tanta dificuldade. Não, Deus me ama como eu sou, Deus me ama do meu jeito, né? Deus, ele me muda todo. Claro que Deus não ama o seu, né? Tem gente que é pecadora e fala, Deus ama. Ei, atenção. Não é? Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado, não. Não é isso que não coloca palavras na minha boca. Eu estou falando que Deus, ele te ama como você é, entendeu? A sua fisionomia, o seu corpo, o jeito que você é, o jeito que você fala, o jeito que você, né, anda. Deus te ama assim, Deus te fez assim, você aceita isso, que o próprio Criador te fez, amém? Que essa mensagem fique aí no seu coração. Eu espero que do fundo aqui do meu coração, que Deus tenha falado com você e que Deus tenha me usado para tocar alguma coisa forte no seu coração, que às vezes você está assim, adormecido, né? Aí você entra assim, já viu? Você entra assim, você vai passando assim no YouTube, ou sei lá, no Instagram, como você quiser, onde você tem contas. Aí você fica assim, ai, fulano, que fulano perfeito. Ai, olha que perfeição. Aí você se compara. Não vai chegar a lado nenhum. Mas fica com essa palavra no seu coração, tá? Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que a paz, né, do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com todos aí da tua família. Até a próxima mensagem, se o nosso querido Deus permitir. Amém? Beijinho no seu coração. Amém.